Olá pessoal, me chamo Beatriz e junto com o Marcos e com o Enedilson, escolhemos a Azure Cloud Computing para ser o tema abordado no trabalho de sistemas distribuídos do professor Ciro. Nesta apresentação, vamos abordar os seguintes tópicos: computação em nuvem, surgimento da Azure, arquitetura, recursos e serviços, benefícios, segurança e privacidade, empresas que utilizam a Azure, implementação, referência e conclusão. Antes de abordar sobre a Azure, precisamos entender o que é Cloud Computing, ou computação em nuvem. Na década de 1990, com o crescimento da internet e com o avanço da tecnologia em redes, surgiram os primeiros provedores de serviço em nuvem. Mas ainda assim, se tornou mais forte a partir de 2006, com o surgimento de grandes empresas entrando neste mercado, e tendo como objetivo o aluguel de servidores e armazenamento, de forma flexível conforme a demanda. Em resumo, surgiu como um resultado da evolução da tecnologia de armazenamento, processamento e redes. Hoje é essencial tanto para empresas quanto para desenvolvedores e garante escalabilidade, redução de custos, segurança e flexibilidade. A partir de 2006, várias outras empresas entraram no mercado como Cloud Computing e, além de armazenamento, oferecendo outros serviços já provenientes da empresa como parte do pacote. Sendo assim, em 2010, a Microsoft lança a Azure Cloud Computing. A Microsoft já havia feito uma tentativa de integração de serviços com o Windows Live, por volta de 2005 até 2009 mais ou menos, mas foi descontinuado como uma rede de serviços incorporada em outros produtos e na Azure. Como objetivo final, a Azure foi desenvolvida para oferecer recursos computacionais escaláveis, serviço em nuvem e integração de serviços Microsoft. A arquitetura da Azure é baseada em infraestrutura global distribuída em várias regiões com grande alcance. Cada região possui um ou mais data centers, e esses data centers são responsáveis por hospedar os recursos e serviços da Azure, oferecendo menos latência, alta disponibilidade e escalabilidade. Em cada região, existem as zonas de disponibilidade, que são locais físicos isolados e que possuem um ou mais data centers, com infraestrutura independente, rede, energia e refrigeração. Essa separação garante a independência das zonas, reduzindo o risco de falhas. Estas zonas são conectadas por rede de alta velocidade e baixa latência, permitindo rápida sincronização. Inclusive, ao implementar recursos Azure, temos a opção de implementar em uma única zona ou em várias. Sendo assim, se uma zona ficar indisponível, os serviços não são perdidos e você pode consultar a partir da outra zona. Então, como exemplo na imagem, o quadrado maior azul escuro é a região, que são várias regiões espalhadas ao longo do mundo, e os quadrados azul claro são as zonas de disponibilidade com vários data centers. Continuando, alguns dos recursos e serviços oferecidos pela Microsoft Azure são a infraestrutura como serviço, ou IaaS. É um tipo de serviço de computação em nuvem que oferece recursos fundamentais de computação, armazenamento e rede sob demandas e pagos conforme o uso, assim como todos os outros recursos. Você paga sobre aquele que você usa. Começa a usar o Microsoft Azure, mas não paga como se fosse um pacote. Paga somente aquilo que for usado, os serviços apresentados e alguns outros. E o uso desse serviço ele ajuda a reduzir a manutenção dos data centers locais, economiza o custo de hardware e a forma de adquirir informações sobre os negócios em tempo real, não cabendo ao usuário a preocupação de como gerir a infraestrutura e serviços físicos de data center e da rede. Os serviços de rede, isso fica a cargo da Azure. Um exemplo de armazenamento, de serviço de armazenamento é o Blob, o Files. Também tem serviço de rede, serviço de VPN e máquinas virtuais. A plataforma como serviço é um ambiente de desenvolvimento e implantação completa na nuvem, com recursos que você pode permitir que sejam aplicativos simples, baseados em nuvem, até aplicativos sofisticados. E a parte de estrutura e armazenamento fica todo por conta da Azure, abstraindo o usuário de ter que comprar uma licença de software. Ele não se preocupa com essas coisas. O software como serviço é semelhante ao serviço de e-mail que é acessado pelo computador.
pois você pode acessar o serviço de e-mail ou acessando o navegador. E tem serviços da Azure e não precisa de instalar um aplicativo. Você consegue acessar pelo computador e fazer o que precisa, pelo próprio navegador. Assim como os CRMs e ERPs também. O Azure DevOps é um recurso oferecido para desenvolvimento, unindo todas as partes de um projeto, seja a parte inicial, a parte final, seja quem faz o back-end, o front-end, e ele segue uma metodologia ágil. Tem partes aí que você consegue colocar as etapas do projeto. Ele é bem integrado com várias linguagens de programação, é integrado com o Visual Studio, a IDE para poder programar. O Azure IoT é uma ferramenta oferecida para desenvolver a inteligência das coisas, desenvolvendo soluções de nuvem específicas com tecnologias inteligentes da borda à nuvem que acompanha a segurança, privacidade e conformidade, promovendo transformação e obtendo os resultados de negócios desejados, criando ambientes inteligentes que permitem conectar, monitorar, automatizar e modelar dispositivos e aplicativos. O Azure Data Lake é um recurso oferecido para a gestão de Big Data, consultas a bancos de dados, depurando e otimizando programas. Você gere os Big Data, a grande quantidade, a grande massa de dados através desse serviço. O Azure Machine Learning é uma plataforma oferecida para projetos de Machine Learning, conseguindo ter acesso aos bancos de dados armazenados no cloud para diversas aplicações. E também tem estrutura para diversos algoritmos e bibliotecas Python, que é uma linguagem bem forte no uso de Machine Learning. O Azure Functions é um recurso que permite programar em várias linguagens de programação, fazendo requisições sem um servidor, da forma mais abstraída de um hardware. O usuário ele utiliza funções que estão ligadas a gatilhos, mas ele não tem toda a preocupação do hardware. Ele consegue usar esse recurso. O Azure Logic Apps é uma plataforma de integração líder com o serviço, criada em um tempo de execução em container. E eles podem ser implantados e executados em qualquer lugar, esses aplicativos lógicos. E ele consegue aumentar a escala e a portabilidade por automatizar os fluxos de trabalho comercialmente críticos em qualquer lugar. Os bancos de dados CosmoDB e SQL é um recurso da Azure que permite você gerir bancos de dados relacionais e não relacionais, como SQL, Cosmos DB. O Azure Synapse Analytics é um recurso que permite o acesso a bancos de dados da cloud e ele gera insights, ele gera dashboards, ele faz todo o processo de ETL, que é a extração, a transformação, o carregamento de dados para poder fazer uma análise de dados sobre algum tema específico, o interesse real da empresa que vai estar usando. E tem as máquinas virtuais, que Linux e Windows, que é o recurso de criar máquinas virtuais para diversas aplicações, utilizando o serviço de hardware oferecido pela estrutura da Azure. E aí tem a integração com outras ferramentas da Microsoft, que é o SQL Server, o servidor de banco de dados, o Visual Studio e outros. Tem a economia de custos, já tratando da parte dos benefícios. Economia de custos, preço por uso. Você, como disse um pouco tempo atrás, não paga por tudo, só paga por aquilo que usa e tem milhares de serviços. Os descontos e opções de dimensionamento automático. A flexibilidade de escolha com grande variedade de serviços disponíveis. A disponibilidade e a confiabilidade. Várias zonas espalhadas ao redor do mundo, garantindo prevenção de falhas e disponibilidade, aquela questão da redundância. Se um falhar, já tem outro já funcionando
para poder não deixar uma brecha em um grande período falhando. E fácil integração com código e aplicação. Tem integração com bastante linguagem de programação. Agora eu passo a palavra para o Marcos. Bom, pessoal, então dando continuidade aqui à nossa apresentação sobre a Microsoft Azure, a gente vai falar sobre segurança e privacidade, quais que são as empresas que utilizam o serviço da Azure, alguns exemplos, e a implementação que a gente fez na Azure, e quais são os serviços que a gente está utilizando nessa implementação. Então, sobre segurança e privacidade, a criptografia dos dados que é utilizado pela Azure utiliza o protocolo TLS, que é o Transport Layer Security, que é um protocolo que é considerado sucessor do SSL, e também utiliza a criptografia AES, né? É uma criptografia mais avançada que utiliza chaves de até 256 bits, que torna praticamente, assim, virtualmente impossível de ser descriptografada por meio assim, de força bruta. Ela conta também com controle de acesso com segurança multifator, permissões granulares de recurso. Isso aí não vai ser somente para cada recurso, mas dentro dos próprios recursos, né? É capaz de também ter permissões granulares. Por exemplo, o Blob ele conta com vários tipos de permissão, pode ser permissão para editar o arquivo, permissão para poder subir arquivo, para poder deletar, enfim, tem uma infinidade de perfis ali que já vem prontos na própria Azure para você escolher no acesso ao Blob. Mas outros recursos também contam com cada um deles com o seu tipo também de permissão. Isolamento dos dados, cada cliente possui seu próprio ambiente virtual, ou seja, cada um vai ter o seu próprio dashboard para uso. A Azure também ela está em conformidade com o Regulamento Geral de Proteção de Dados, GDPR da União Europeia, que visa a proteção de dados pessoais e tem certificações, né, de padrão de segurança e conformidade. E, atualmente, a Azure ela tem a maior quantidade de certificações de compliance entre todas as empresas de cloud. Lembrando também que assim, a GDPR ela é muito, por exemplo, assim, muito mais rígida comparada, por exemplo, com a LGPD brasileira, né? Então, isso mostra a responsabilidade que a Microsoft possui com a Azure em questão de segurança. Aqui a gente tem algumas empresas que trabalham usando o Azure, né, como por exemplo a Coca-Cola, os serviços da Adobe, que são assim, parceiros importantes, a BMW, a HP, Toyota, Samsung, Siemens, e tem várias outras que utilizam o serviço da Azure. Lembrando que a Azure atualmente é um dos 3 maiores provedores de cloud que estão no mercado, junto com a AWS e a Google Cloud. E agora falando sobre a implementação que a gente fez. O serviço que a gente selecionou para utilizar nessa implementação foi uma máquina virtual Linux, utilizando o Ubuntu 20.04, um servidor de banco de dados MySQL, poderia ter sido qualquer outro banco de dados que estivesse disponível, poderia ser o Postgres, poderia ser o Microsoft SQL Server, mas para essa implementação a gente utilizou o MySQL. Também a gente utilizou um serviço de aplicativo web, né, ou então Web App, como também é chamado, e o Blob Storage, né, que é um serviço de armazenamento da Azure. Agora a gente vai falar um pouco aqui, vai mostrar na prática como isso está acontecendo. Esse aqui é o Web App, a gente pode ver aqui, ó, pela própria URL aqui, ó, Azure Web Sites, que isso está hospedado na própria cloud da Azure. Então, um sistema simples, né, para poder cadastrar clientes, cadastrar cidades e fazer a consulta. Eu vou fazer aqui a conexão com a VM. A gente coloca aqui o endereço IP, né, e faz a conexão. Já está conectado aqui com a VM. E aqui eu conecto também com o banco MySQL. Que já está conectado aqui. Só para a gente poder mostrar aqui como é que funciona. Então aqui a gente tem aqui o Blob, né, pelo painel da própria Azure. A gente vê aqui que já tem 2 arquivos e a gente está utilizando para poder salvar. Quando a gente salva um registro de cidade, ele já salva direto aqui no Blob. Então, por exemplo, se eu quiser salvar, por exemplo, Uberlândia aqui. Beleza. Espera ele cadastrar aqui. Ele vai demorar um pouquinho aqui também, porque ao contrário dos demais serviços, né, que a gente possui, por exemplo, o MySQL ele está na região
Brasil South. Já o Web App e o Blob, eles se encontram em regiões nos Estados Unidos, então isso acaba dando um atraso a mais para a aplicação rodar. Então a gente vai carregar aqui, vamos ver se vai aparecer. Em teoria já devia aparecer aqui o arquivo do Blob. Bom, ainda não apareceu. A gente tem aqui dois arquivos aqui de exemplo, mas em teoria se a gente olhar aqui, vamos olhar as cidades que enquanto aqui no momento se cadastrou, aqui ó, cadastrou Uberlândia. Então eu vou verificar aqui pelo próprio banco aqui se já está aparecendo. Vamos ver, aqui ó, ele foi inserido no banco de dados. Então assim, essa é uma aplicação simples só para a gente poder demonstrar como é que funciona e quais são os serviços que se encontram atualmente. Lembrando aqui também, ó, tem vários outros serviços que a gente pode adicionar na Azure. Vou mostrar aqui no painel. E assim, é coisa assim, boba para você adicionar. Você pode escalar eles o quanto você precisar também. Então eu posso adicionar vários tipos de banco de dados, eu posso adicionar outras máquinas virtuais, enfim. Posso fazer definições de segurança, de rede. A Azure nesse sentido é bem completa. Bem, pessoal, só fazer uma pequena correção aqui com relação ao Blob Storage, né? E no último vídeo eu não consegui fazer carregar o arquivo de log para o Blob. Isso deu meramente por um problema de token, tá? Eu estava usando um token antigo que eu estava fazendo para outros testes na semana passada e, assim, como é o token SAS, obviamente agora não iria servir o mesmo token. Então eu já fiz aqui a correção do token e agora já está funcionando já. Vamos ver aqui, ó. Estou selecionando aqui, no momento está com 22 cidades. O último registro é o registro 22. Então vamos adicionar aqui alguma outra pessoa. Vou botar aqui Aracaju como cidade. Aqui no Blob agora já está com 4 registros. Vou atualizar aqui só para a gente ter certeza. Beleza, 4 registros. Agora vou adicionar Aracaju. Ok, vamos ver se adicionou aqui o último registro. Aqui no banco já adicionou. E agora aqui também já tem o arquivo. Vamos baixar esse arquivo aqui. Vamos abrir aqui no banco de dados aqui rapidinho só para... Aqui ó, certinho. Aproveitar aqui já a oportunidade, mostrar também como é que funciona para auxiliar aqui no desenvolvimento, né? Tem aqui sabendo o Azure Explorer aqui para o IntelliJ, que já vai mostrar para a gente todos os serviços que a gente tem já contratados. Poderia contratar outros, poderia tirar esses serviços que estão aqui atualmente, enfim. Isso é bastante escalável e muito fácil de configurar pelo portal da Azure. Aqui ó, tem aqui o cliente app Spring, né? Que é o servidor web que a gente está usando, a máquina virtual. Aqui a conta do Blob, né? Conta de armazenamento. E aqui a gente tem o MySQL também. Então fica muito fácil a gente olhar isso aqui. Estas são as referências bibliográficas que utilizamos no nosso trabalho. E agora finalizando com uma frase do autor Satya Nadella, que é o CEO da Microsoft, sobre a Azure. Microsoft Azure é a plataforma de nuvem confiável e abrangente, construída para ajudar as organizações a enfrentar os desafios da era digital. Com recursos avançados, escalabilidade global e um amplo conjunto de serviços, a Azure capacita empresas de todos os tamanhos a inovarem, crescerem e prosperarem no cenário atual de negócios. Bom, obrigado por assistirem e até a próxima.